Olá, bom dia! Que bom ter você aqui com a gente em mais um Deus Tem o Melhor. Se prepare porque hoje o programa está especial demais. Tem palavra, tem devocional, tem gente contando o que viveu com Deus no encontro Imersão e ainda tem balé com a turma da Fundação Afife Arão. Então já fica por aqui porque a gente preparou tudo com muito carinho para você. Vamos começar com o nosso devocional? É aquele momento de parar, respirar e deixar Deus ministrar o nosso coração. Então faz aí aonde você está, silencia tudo por dentro e se conecta com o céu. Shalom, povo de Deus, bom dia. Sou Islan Soares, membro do Ministério Renovada, e hoje eu quero trazer um devocional para vocês que se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, que diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. O livro de Lamentações foi escrito em meio à dor, destruição e desespero do povo de Israel. Jerusalém estava passando por profunda situação de destruição com o seu povo. Porém, em meio a essa profunda e terrível história que eles estavam enfrentando, o profeta Jeremias, ele traz uma palavra, um consolo, um conforto em meio ao caos para o seu povo. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Isso nos ensina algo poderoso. Não importa o tamanho da noite escura que eu e você enfrentamos, sempre haverá uma manhã cheia de misericórdia, de novas oportunidades preparadas por Deus. As misericórdias de Deus são a razão pela qual eu e você ainda estamos de pé. Não é por merecimento, por força ou até mesmo por inteligência, mas por causa do seu amor constante sobre as nossas vidas, que nos faz permanecer a cada manhã de pé para novas oportunidades. Por isso, entenda que eu e você, nós temos algo precioso, que é a graça e a misericórdia do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Talvez você esteja enfrentando momentos adversos, momentos conturbados ou até mesmo complicados, mas saiba que o Senhor, Ele te dá uma oportunidade a cada manhã. Ele se faz resplandecer a glória dele sobre a sua vida. Então entenda, os pensamentos positivos de Jeremias sobre Deus o tiraram do estado infeliz. Em momento algum o Senhor vai nos abandonar ou até mesmo nos esquecer, mas em todos os momentos o Senhor, Ele vai se fazer presente na minha e na sua vida. Hoje é um novo dia e a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha e sobre a sua vida. Se alegre. Eu não sei a situação que você tem enfrentado, o momento conturbado que você tem vivido, mas saiba que em todos os momentos, em todas as situações, o Senhor se faz presente na sua vida. E hoje Ele quer entrar na tua casa, entrar na tua vida, transformar a tua história e mudar a tua realidade. Amém? Agora é hora do nosso quadro que responde às dúvidas da galera com base na Bíblia. Tá no ar o Jovem Pergunta. Então presta atenção porque pode ser a sua pergunta também. Fala galera, estamos aqui mais uma vez nesse quadro abençoado que é o quadro Jovem Pergunta, onde nós respondemos perguntas frequentes no meio da juventude cristã, né? Hoje, por exemplo, nós temos 3 perguntas muito ouvidas no meio cristão. São elas. Primeira pergunta: bom, a resposta é o seguinte: realmente, Deus sabe de tudo, mas nós precisamos orar, porque a oração não é só pedir, ela não é uma petição. A oração é muito mais do que isso. A oração é relacionamento. Você vê que o próprio Jesus,
como filho de Deus aqui na terra, ele também orava, ele subia o monte para orar e buscar a Deus. E esse mesmo Jesus, ele deixou um modelo de oração para nós, que é o Pai Nosso, que a gente conhece muito bem. Então, orar é relacionamento. É aí aonde você vai demonstrar a sua dependência a Deus. E tem outro detalhe. Deus, ele quer que você ore, porque Deus, ele quer que você verbalize. Não basta só pensar. Deus não responde a pensamentos. Deus responde a oração, a palavras confessadas. E é exatamente isso. Vamos ter que orar, porque esse foi o exemplo que Jesus deixou para nós. A primeira coisa é a oração. Você tem que buscar Deus, é orar, é jejuar, é ler a Bíblia, porque você vai aprender muita coisa, Deus vai te ensinar muita coisa, Ele vai, na verdade, te revelar coisas e te fortalecer, porque a palavra, ela é o alimento principal que nos fortalece, né, contra a desistência e os problemas da vida que a gente realmente encara todos os dias. Outra coisa é não se afastar da comunhão, não se afastar dos cultos, não se afastar da célula, é você procurar estar no meio dos irmãos, em comunhão, se relacionando, porque uns aos outros vão se fortalecendo junto. Você vê que hoje em dia, né, o que está acontecendo aí é muitos jovens estão caindo em depressão, em ansiedade, tantos problemas de alma, né, e aí que é o que surge a questão da desistência. Outros estão vivendo uma vida de religiosidade, estão se esfriando para se cumprir aquilo que Jesus já tinha dito, que nos últimos dias o amor de muitos ia se esfriar. É o que nós estamos vendo, é o que está acontecendo. Mas só essas coisas que eu falei consegue te dar forças para continuar a vencer. É você orar, é você jejuar, ler a Bíblia, estar em comunhão, né? Estar sempre em comunhão. E é exatamente isso aí o que nós precisamos fazer. Vamos lá. A música, na verdade, ela já existe há muito tempo. Ela foi criada lá no céu, mas nunca se viu tanta indecência nas letras da música como nos dias de hoje. As músicas hoje exaltam a imoralidade, exaltam a indecência, exaltam as decepções amorosas, são músicas melancólicas, tristes e até deprimentes. Essas são as músicas que a gente tem ouvido, o mundo secular canta, são essas músicas. E a música, se você não sabe, ela condiciona o seu comportamento. Você começa a cantar aquilo e daqui a pouco você começa a viver aquilo que você cantou. Ela em si, ela não é o problema é o que ela traz, é o que ela traz nas suas letras, é o que ela traz na sua dedicação, porque algumas músicas também são consagradas, tem músicas consagradas a entidades. E isso que é o problema de tudo. A Bíblia diz que tudo aquilo que é puro, que é justo, que é santo, aquilo que é edificável, é isso que a nossa mente tem que se ocupar, é nessas coisas. Então, resumindo, se a música não te edifica, não escute. Bom, essas são as perguntas de hoje. Mas se você tem alguma pergunta, envie para nós. A gente vai ter o maior prazer de responder à luz da palavra. Talvez tenha alguém que tenha a mesma dúvida que a sua, e a sua pergunta pode tirar a dúvida de outras pessoas. Então hoje a gente encerra aqui esse quadro Jovem Pergunta, que Deus te abençoe. Olha, se você já participou de um encontro com Deus, sabe quanto isso marca a nossa vida, né? E semana passada, os irmãos foram para o encontro Imersão. Voltaram cheios da presença de Deus. E a recepção foi linda. A Amanda estava lá e vai trazer para a gente essa matéria com testemunhos marcantes. Vamos assistir. Graça e paz, estamos aqui com a Suzy, que participou do Retiro Imersão e que agora vai testemunhar um pouco daquilo que o Senhor fez na vida dela nesse encontro. Quero dizer que o Retiro Imersão foi um resgate, né, da questão da missão, a qual Deus ele nos entregou, que é o ir pregar o evangelho a toda criatura. Muitas vezes nós estamos há muitos anos na igreja e achamos que já deu, que já está tudo bem, e não, que nós precisamos todo dia ter a nossa vida restaurada para que a gente possa levar a restauração do Senhor para as outras vidas. Então esse encontro ele marcou na minha vida em relação ao voltar ao primeiro amor de ganhar as vidas para Jesus.
Estamos aqui com mais um testemunho do Encontro Imersão e agora a gente está aqui com a Auricélio, que vai compartilhar um pouco de como foi. Sim, o Encontro Imersão, ele foi assim extraordinário. O que eu aprendi? Que um verdadeiro adorador, ele deve um tributo a Deus e isso ele precisa pagar. Outra coisa, a adoração, ela não se terceiriza. Você que tem que buscar a Deus, você que deve para Deus. E outra coisa também que eu aprendi, foi muito importante a questão da comunhão, relacionamento, estar com as pessoas. E isso nos leva a ter um crescimento. Estamos aqui com mais um testemunho agora da Elisângela, que também vai compartilhar um pouco daquilo que o Senhor fez nesse Retiro Imersão. O Retiro Imersão foi maravilhoso. Foi literalmente uma imersão, onde eu me vi sendo restaurada no meu ministério, no meu relacionamento com Jesus. Que por a gente caminhar muito tempo, a gente entende que está tudo bem, não está. Eu sentia um grande vazio no meu coração e eu me perguntava muito para Jesus o que era esse vazio. E não era falta de nada, porque na igreja a gente tem um bom alimento, a gente é cuidado, a gente é acolhido. Porém, era eu e ele. Eu que estava faltando fazer mais para que ele se sentisse amado, para que eu fosse realmente aquela discípula que estava vivendo um relacionamento saudável. E lá no Imersão, eu clamei que esse relacionamento ele fosse restaurado. E hoje eu estou aqui para dizer que aquele vazio acabou, que meu coração está queimando, está cheio e pronta para viver as novidades que ele tem para a minha vida. E hoje eu declarei que eu vou viver a vontade de Deus com o Espírito Santo, independente das circunstâncias, do que eu penso, do que eu acho. Eu nasci para servir Jesus e é isso que eu vou fazer. Estamos aqui com mais um testemunho, agora dessa vez é com a Dona Maria, que também participou desse encontro poderoso e agora ela vai compartilhar um pouco daquilo que o Senhor realizou. Minha irmã, eu quero te falar que para mim foi mil maravilhas. Eu quase perdi, mas Deus é tão bom que ele, na hora da oração, meu filho disse assim: mãe, a senhora vai? Aí eu disse, não, que eu estava ligada na palavra. Aí na oração Deus me cobrou, porque eu tinha dito para minha nora, Elisângela, quando tiver esse encontro me avisa que eu quero ir. Aí minha filha, na hora da oração Deus me cobrou, tu não disse que ia? Aí eu digo, glória a Deus, quando terminou a Auricélio eu vou. Para mim foi muito bom, um renovo na minha vida. Esse encontro foi um renovo de vida para cada uma de nós. Porque Deus falou muito, nos tratou, limpou o nosso coração, tinha coisas guardadas que estavam me machucando e eu pedi para Deus, Senhor, tira tudo que não te agrada de dentro de mim, e Ele tirou. Como vocês ouviram, o Encontro Imersão foi poderoso, cheio da presença de Deus, em tudo aquilo que o Senhor pode realizar nas nossas vidas. Se você não foi, você perdeu. O meu nome é Ernesto. A minha comunidade foi atacada com o grupo Al-Shabaab. Eles me obrigaram para renunciar o nome de Jesus. Eu neguei e eles me crucificaram e me queimaram. Ernesto tinha uma vida tranquila no norte de Moçambique, até a perseguição mudar sua vida para sempre. A vida aqui vivíamos bem. Antes dessas situações, nós brincávamos, íamos à igreja, brincávamos com as crianças, cantávamos. Crianças jogavam futebol nas escolas, recreavam-se de um bairro para outro bairro. Mas naquele dia, quando eram 17 para 18 horas, os terroristas chegaram, começaram a balear, começaram a incendiar as casas. Eu tentei correr para outro lado e estava a ouvir uma arma. Tentava correr para um outro lado e estava a ouvir a arma. De repente, eu não vi como fugir. De repente, eles me pegaram. Quando me pegaram, me juntaram num grupo. Juntamente com os outros prisioneiros, Ernesto foi forçado a carregar os despojos do ataque, caixas pesadas e até grandes cruzes roubadas da igreja. Havia caído naquele lugar, eu caía, então eles me disseram para eu levantar. Na verdade, eu não estava conseguindo levantar.
Então, para eu levantar, eles me bateram com arma atrás, nas minhas costas. Então, de repente, eu me levantei, ajoelhei. E já quando levaram katana, e katanaram na cabeça do lado esquerdo. E eu tinha que orar em muçulmanismo. Então, eu disse que não, eu não sou muçulmano. Eu sou um Cristo. Com certeza, já quando falei de Jesus, eles me perguntaram, você ora em Jesus, você é cristão? Eu disse, sim, eu sou cristão. Certo? Eles já quando começaram a riram e mandaram vir uma faca. E cortaram a minha orelha com aquela faca. Aquela orelha eles me mandaram para comer. Eu comi a minha orelha, engoli. E depois de engolir, eu pensava que já acabou o problema. Serão o quê? Como você está a persistir em falar sempre de Jesus, nós então vamos a mostrar o exemplo como é que Jesus passou. Procuraram uma árvore grande e cortaram uma estaca. Essa estaca, levaram alguns pregos, foram pregar naquela árvore ali, aquela estaca, para aquilo servir de uma cruz. Eles me levantaram, foram me encostar naquela árvore, começaram a pregar nos joelhos sobre a árvore lá, mas eu estava sangrando embaixo, o joelho, os pés, a orelha que cortavam, a cabeça que estava cheia de feridas. Eu fui queimado. Eles levaram plástico, levaram a gola da minha camisa, assim, levaram plástico, queimaram a gola. Eu, enquanto estava crucificado, nem para fazer assim, nem para me defender, eu não estava conseguindo. Mas, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, havia ali um anjo em que o Deus arranjava, porque havia um Senhor que estava naquele lugar, escondido, como era escuro. O Senhor me levou na polícia, a polícia ligou para a ambulância, na verdade me levaram num hospital um pouco grande, tiraram pregos nos meus joelhos, quase eu não conseguia andar nos primeiros dias, porque todos os pés estavam, todas as pernas estavam inchadas por causa dos pregos que estavam lá nos meus pés, no meu corpo, né? Mas depois de 45 dias eu comecei a sair do perigo. A história de Ernesto se espalhou, mobilizando um parceiro local da Portas Abertas para ir até ele com ajuda. Quando recebi essa história, esse vídeo, em que ele precisava de um apoio por causa dos danos em seu corpo, fomos encorajados e dali fizemos um trabalho de evacuar o irmão para que pudesse receber apoio num hospital maior. E dali em diante nos encontramos num outro local em que ficamos com ele durante 6 meses. Eu pessoalmente estive lá, mas na cobertura de muitos irmãos. Com certeza eu agradeço o irmão João. O irmão João é um irmão em Cristo. Ficamos 6 meses lá. Ele saía um pouco, voltava, mas sempre chegava lá me visitar. Orávamos juntos, até chegou o momento em que eu melhorei enquanto estava a fazer um acompanhamento em Cristo. Graças a seu apoio, a vida de Ernesto melhorou, mas ele ainda precisa de suas orações. Emocionalmente, antes eu estava mal, mas fui pensar de que eu tenho uma filha para cuidar. Então, emocionalmente eu estou também livre, mas querendo lutar para frente, querendo lutar o bem da minha filha para estudar. Em primeiro lugar, uma organização que me ajudou em todo esse processo de medicamento, foi eles que me fizeram eu estar a falar hoje, porque a dizer que estou muito obrigado e dizer que eu peço mais orações aos irmãos em Cristo, né? Os irmãos em Cristo, para que continuem a me orar. Eu
faço um pequeno negócio lá em casa, mas é muito pequeno mesmo, né? Para poder me sustentar com a minha família. Passamos mal, né? Vivemos um empréstimo, então estou a pedir orações para que um dia eu com a minha família vivemos tranquilo numa nossa casa pessoal. Peço também orações para a minha zona norte, porque a minha zona norte, a oração que eu peço, crianças andam de qualquer maneira por causa de guerra, crianças não ficam bem, as igrejas estão inseguras, as igrejas da zona norte, os cristãos são perseguidos, então estamos a pedir oração. O que eu peço, né? O que eu peço a Deus? Eu peço a Deus para que perdoe a essas pessoas aqui. Eu peço a Deus, eu oro todos os dias para que eles, o Deus lhes faça parar com isso. O Deus perdoa a eles. Hoje a gente vai dar uma olhadinha em mais uma ação da Fundação Afif Arão. Você vai ver o quanto a arte tem sido instrumento de cuidado e valorização de vidas. É a aula de balé da Fundação Afif Arão. Confere aí. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela Afif Arão trazer esse projeto maravilhoso. É uma realização de um sonho dessas crianças e, com a graça de Deus, estamos muito felizes como mãe. Ver o sonho de uma criança realizado, os rostinhos felizes, tirou muitas crianças da rua, dos celulares, que hoje em dia é uma dificuldade muito grande que os pais estão tendo. Então, melhorou muito a vida das nossas crianças e eu tenho certeza que vai melhorar muito mais com esse projeto Afif Arão. Queremos agradecer a parceria de todos e da Afif Arão e toda a comunidade Senador Guiomar e que Deus abençoe a cada um. Eu gosto muito de fazer balé, é meu sonho e hoje eu estou aqui com minhas colegas fazendo balé. A Fundação Afif Arão trouxe esse balé aqui para Senador Guiomar. Eu estou muito feliz, me tirou um pouco do telefone e estou aprendendo muito. Eu agradeço essa oportunidade aqui, foi um sonho a realizar. Queremos agradecer muito a parceria da Afif Arão. Nós mães estamos muito felizes. Obrigada. Quero agradecer à Fundação Afif Arão por essa parceria, por estar presente aqui em Senador Guiomar. Então, muito obrigado! Eu sou a mãe da Maria Eduarda. A Maria Eduarda está fazendo parte do projeto. Para nós está sendo muito importante porque tira ela do
vício do celular. Ela faz atividade física, ajuda no desenvolvimento dela, na socialização dela com os outros alunos. Ela tem uma vida social diferente e está sendo muito bom para a gente. Oi, eu sou o Ramon. Aqui o projeto daqui é muito legal. Nós jogamos bola, nós faz esforço, a professora ensina nós. Pois é, nós estamos por aqui. Quero agradecer à Fundação Afifiarão por estar presente aqui em Senador Guiomar e a escola professora Diva Pereira de Souza agradece a todos vocês. Se prepara aí, porque chegou a hora da palavra renovada. Deus quer falar contigo, então abre o coração, presta atenção e deixa essa mensagem te alcançar. Abra sua Bíblia no Sermão da Montanha, capítulo 7. Esse sermão vocês deviam ler várias vezes, tem muitas maravilhas aqui. Lobo ou ovelha? Pergunta a sua irmã aí, seu irmão do lado. Versículo 15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Esse texto, como eu disse, faz parte do Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e tem várias orientações para a Igreja de Jesus. E foi ele mesmo quem sentou e liberou essas palavras todas que tem nesses 3 capítulos de Mateus. E aqui ele mostra que está mais preocupado com o nosso comportamento do que com o nosso discurso. As nossas ações, irmãos, elas precisam ser associadas àquilo que nós pregamos e nós falamos. E no Antigo Testamento havia, sim, muitos falsos profetas que eles liberavam palavras como se fossem de Deus para satisfazer os reis e a população. E Jesus aqui está dando uma confrontada neles acerca disso, porque quando nós paramos para olhar o que há de diferente do Antigo Testamento para os nossos dias, há muitos púlpitos e há muitas células, há muitos discipulados em que as palavras não correspondem com a vida de quem está ministrando ou cuidando de pessoas. Jesus nos adverte para ter muita cautela, porque nós não podemos confundir, irmãos, carisma com caráter. São duas coisas diferentes. A pessoa pode ter muito carisma para falar, para influenciar, para dizer muitas coisas, mas caráter é muito diferente. Precisa estar associado com as atitudes, e isso mostra o que nós temos por dentro. Quando nós olhamos esse verso 15, a orientação de Jesus, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas.
dos líderes falsos, dos religiosos falsos que estão vestidos de ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores. Está escrito, não sou eu que estou dizendo, está escrito, veja na sua Bíblia, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E nós precisamos ter muito cuidado com essa performance. Por que isso? Porque não é simplesmente olhar para dentro, é olhar por dentro o coração dessas pessoas. Quando nós olhamos por dentro, nós vamos descobrir quais são as verdadeiras intenções. Mas como que eu vou olhar por dentro do coração de uma pessoa? Eu só consigo ver o exterior. Queridos, para conhecer o coração da pessoa, nós não podemos simplesmente olhar frutos. Como aqui diz, pelos frutos conhecereis. Mas nós vamos olhar por uma outra ótica, porque os frutos nós vemos muitas vezes por pessoas que é muito carismática. Elas também dão frutos, também dão resultados. Mas para eu conhecer essa pessoa e o seu coração, é necessário estar perto. É necessário você se aproximar, conversar, conviver, e aí sim você vai ver quais são as suas verdadeiras intenções. Porque sai pela boca, como diz a palavra de Deus, o que tem dentro do coração. Não é o que tem fora que contamina o homem, mas o que sai do seu coração diz exatamente quem ele é. E hoje é dia de nós pararmos para pensar na nossa vida e na nossa história. Quando nós abrimos a palavra de Deus, deixa marcado esse texto de Mateus e vai lá para Marcos, capítulo 7, nós vemos no versículo 2, o Senhor dizendo assim: e vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, repreendiam. Não foi Jesus. Quem disse isso? Foram os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo a Jerusalém confrontar Jesus. E a primeira coisa que eles viram para confrontar Jesus era que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Olha só, irmãos, Jesus chama atenção para olhar para dentro do coração. Mas essas pessoas eram especialistas em olhar o exterior, as ações, a fala, o olhar, as atitudes. E aí a primeira tacada que eles deram em Jesus, falou: teus discípulos não lavam a mão antes de comer e a gente tem que preservar porque a lei diz, e vai atrás da regra. Mas olha só, Jesus estava mostrando para eles o outro lado da história. No versículo 20, ele diz assim: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Olha só isso. É muita coisa que conseguimos guardar nos nossos corações e praticá-las no dia a dia como se tudo tivesse normal. É normal fazer isso, todo mundo faz. É normal agir assim, todo mundo faz. Jesus está mostrando que não é assim. Por isso que precisamos conhecer por dentro qual é o coração, porque por fora é crente, é santo, levanta até a mão, mas se você começa a bater papo lá fora, você começa a ver o que sai do coração. O que vem pela boca, as intenções, o que pensa de A, B, C ou D, o que vê A, B, C ou D fazendo, o que critica o que A, B, C ou D faz. E ali está embutidas as intenções daquele coração, exatamente como desses fariseus e anciões da sinagoga que exteriormente vieram para o confronto com Jesus. Teus discípulos não lavam a mão. Se fosse nós hoje no nosso dia, a gente na nossa humanidade, lava tua boca, rapaz.
Eles não precisam lavar a mão, não, mas você precisa lavar a boca, porque está falando demais. Mas nós não somos Jesus, graças a Deus. Jesus, ele é muito educado. Jesus faz uma comparação desse tipo de pessoas como os lobos que estão no meio das ovelhas, que vêm transvestido como se... Nossas roupas, irmãos, não dizem necessariamente quem nós somos, sim ou não? Você pode ver uma pessoa muito bem vestida, é um ladrão. Paletó, gravata, é um ladrão. Do colarinho branco ainda, né? Mas as roupas não dizem nada, elas não podem falar, né? Por isso, não se impressione pelas aparências, pelos perfumes caros, sapatos brilhantes, pelos anéis. Não se impressione com isso. Essa é uma advertência que o Senhor deu para o profeta Samuel lá atrás, no capítulo 1 Samuel 16, versículo 7, quando ele se impressionou com a aparência do irmão mais velho de Davi. Ele disse, uau, é esse aqui. Porque ele comparou com Saul, que era um homem alto, bonito, elegante, e viu o seu irmão mais velho tão alto quanto, com aparência. Ele disse, esse aqui. E Deus disse, olha aqui, Samuel, não atentes para a aparência, nem para a sua atitude, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Deus não está interessado, irmãos, na nossa cara bonitinha, nem na roupa bonitinha que nós vestimos. Nós temos que entender que aquele que é chamado pelo Senhor para cuidar de ovelhas, seja pastores, seja líderes, seja apóstolos, seja evangelistas, seja lá o nome que o homem queira dar, ele faz uma diferença clara das atitudes de um e da atitude de outro. Quem? Ovelhas e lobos têm comportamentos diferentes. As intenções são diferentes, e isso precisa ficar muito bem claro na nossa vida, porque as ovelhas, mesmo que sejam pastores de outras ovelhas, líderes de outras ovelhas, têm prazer em se entregar, em servir, em amar. As ovelhas são livres e estão sempre dispostas e disponíveis para o Senhor. Em qualquer lugar que o Senhor mandar, estão lá. As ovelhas, irmãos, estão felizes. Elas são pessoas que são satisfeitas com aquilo que fazem. E elas mostram que são capazes de ir até a cruz, se necessário for, porque ali é renúncia total. E a morte, e a prisão, e a peia, como nós vimos nossos irmãos, muitas vezes, lá da igreja primitiva, sofrerem isso, e muitos irmãos das cortinas de ferro sofrendo isso até hoje. Porque o prazer que há nesse coração não é só pelo serviço, é um prazer enorme de ajudar o próximo, de estender a mão ao necessitado, de suprir a carência de uma pessoa que está realmente precisando de um prato de comida, ou de um socorro, ou de uma vestes. O lobo não. O lobo não pensa assim. O objetivo do lobo é devorar tudo que ele vê na frente. Tudo que satisfaça, tudo que nós temos, tudo que nós desejamos, ele quer roubar o que nós temos. É louco isso. Ele pode fazer até algumas coisas boas para a ovelha, mas o seu foco é matar aquela ovelha e ficar com tudo que ela tem. Diga misericórdia. O lobo, irmãos, ele tem tanta fome de realizar o seu intento e ele não entrega nada. Ele busca satisfazer-se a si mesmo. Verso 16, Jesus fala, voltando para Mateus, Jesus diz assim, Mateus capítulo 7, Jesus diz assim, por seus frutos os conhecereis, porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Essa comparação de Jesus fala dos frutos, e frutos são resultados que nós apresentamos e não nos alimentamos. Aqui está a grande diferença. Toda árvore, irmãos, ela se alimenta da raiz da onde ela está plantada.
É a raiz que vai buscar os nutrientes na terra. É a raiz que vai buscar a água lá na terra. É de lá que vem o seu alimento. Nenhuma árvore come do seu próprio fruto para ela existir. Os irmãos estão entendendo? Isso quer dizer que nós não nos alimentamos de nós mesmos. Nós não vamos nos alimentar do fruto que nós produzimos. Coloca isso no seu coração. A nossa vaidade, nossas performances, o nosso orgulho de querer ter resultados para mostrar que nós somos alguma coisa, isso não vai nos alimentar, não vai nos fazer crescer em nada. Porque o nosso crescimento vem lá de baixo. E aqui, irmãos, nós temos que entender que a nossa árvore, ela precisa estar alicerçada em Cristo, plantada em Cristo, na sua palavra. E aí, quando nós estamos plantados na palavra do Senhor, quando nós vamos buscar lá embaixo a razão da nossa vida, a palavra que Ele tem para nós, aquilo que vai nos dar sustentação para ficar de pé, você não se importa se tem like, se tem aplausos, se tem vivas de aleluia, nada disso importa, porque você está vivendo um mundo diferente do que esse mundo está mostrando para nós. Isso tem que ficar muito claro na nossa vida, irmãos, porque as dificuldades vão surgir, mas a nossa árvore está alicerçada e nós estamos recebendo alimento contínuo da terra onde nós estamos plantados. E é importante entender isso, porque quando nós estamos ali, a palavra que nos sustenta, irmãos, ela não nos deixa ficar tristes, aborrecidos ou desistidos por alguma coisa. Eu fico impactada com irmãos que começam a jornada com Cristo e desistem com tão pouco tempo. E eu olho para aquela que a Bíblia mostra para nós, que enquanto nós estamos na presença de Deus, nós não temos esse sofrimento insuportável, essa dor incrível que mata, essa tristeza, essa depressão, irmãos, é de quem vive na superfície. Vá lá, na origem, onde você possa ser alimentado, que é a palavra, a fonte de águas vivas que todos os dias nos reabastece, nos dá força, vigor, para você enfrentar as guerras, as lutas, as dificuldades, os sofrimentos. Veja aqui, os irmãos da igreja primitiva, você olha para eles, a vida que Paulo teve, pancadaria, naufrágio, prisão, perseguição, e ele estava de boa, ele e Silas na cadeia, todo lapiado, presos injustamente, mas estava adorando a Deus. Estevão levando pedrada para todo lado, mas estava vendo os céus abertos. Que motivação é essa que leva esses caras a ter prazer na dor? É masoquista? Não, eles estão tendo um prazer muito maior do que aquela dor que está vindo sobre eles. Irmãos, é algo que só Jesus explica. Por quê? Porque o fruto, ele está baseado apenas aonde aquela árvore está plantada. Se ela não tivesse uma boa raiz, uma boa fonte de subsistência, aquela vara jamais daria fruto. Se não fosse o Senhor, nem eu, nem você, nem ninguém daria fruto nesse lugar. Porque a planta, a raiz, é a fonte que nos sustenta para que esses frutos voltem para Ele, porque foi dele que saiu. A sustentação e a seiva, tudo que esse fruto precisou para ele ser agradável e alimentar outra pessoa, veio de lá. Por isso que nós precisamos entender que nós não comemos o fruto para ficar forte, para subsistência, de nenhuma forma. Os frutos não são para nós, os frutos são para Deus. Entenda isso, cada alma que nós ganhamos é para Ele, não é para nós. Nós estamos cuidando e entregando para o nosso Deus. Ele foi produzido para que aquele fruto faça o mesmo e alimente outras pessoas, para que elas cresçam nesse conhecimento de Deus, a ponto de produzir frutos e alimentar outras pessoas também. E não permita que esses frutos apodreçam na vara e eles não cresçam. Eles não exerçam a função de alimentar outras pessoas, porque para nada mais vai servir a não ser para ser
jogado fora. Todas as vezes, irmãos, que nós perdemos a essência da nossa identidade, quem nós somos em Deus, quem Ele nos fez, filhos do Deus vivo, quando nós perdemos essa identidade, quando nós não temos o conhecimento de Deus, não sabemos quem Ele realmente é, nós buscamos, sabe o quê? Reconhecimento pessoal. Esqueça isso. Isso é o mundo que nós vivemos lá fora, competições, um pisando no outro, um derrubando o outro, um falando do outro. Isso é uma vida de quem não conhece Deus, porque lá fora nós temos que ter esse tipo de vida para impactar os que não vivem e não conhecem essa vida. Mas chega lá fora, faz o mesmo jogo, vive a mesma coisa, porque aqui é assim, se eu não fizer isso eu estou fora do jogo. Então fique fora do jogo, meu irmão. Pague o preço, mas não se comprometa nesse nível. O verso 20, ele diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quem conhece de verdade a árvore e seus frutos é Jesus Cristo. Ele conhece quem nós somos de verdade. Não tem como esconder, irmãos. Aquela mulher do fluxo de sangue foi lá no meio de uma multidão tremenda. E ela foi devagarinho, se eu tocar na veste desse homem, está tudo certo. Ela tocou. E ela pensou que ia sair de fininho, sem ninguém perceber que ela estava ali. Jesus disse: para tudo. Que foi, Jesus? Empurra daqui, empurra dali. Para. Alguém me tocou. Tu está de brincadeira, esse monte de gente aqui. Ele falou: não, eu sei que de mim saiu virtude. Ele sabe exatamente, irmãos, entenda que uma árvore plantada no solo bom, alimentada pela água viva, o Senhor a rega constantemente com a sua palavra. E aí os seus resultados são extraordinários e os seus frutos são saborosos. Ele reconhece de onde saiu. De onde saiu? Ele saiu da árvore que eu alimento. Nós somos uma árvore, irmãos, plantada junto a ribeiros de águas. Lembra do Salmo 1, verso 3? E se estamos plantadas junto a ribeiros de águas, é aquelas águas que vêm sobre nós para trazer a vida de Deus sobre as nossas vidas. Ora, se nós estamos ali, nós não podemos estar travados. Se eu estou junto à fonte, não tem como eu estar com sede de alguma coisa a ponto de buscar no mundo qualquer prazer para saciar a minha sede. Ele supre constantemente essa sede através da sua palavra. E aí nós vemos, irmãos, que muitas vezes as pessoas estão estacionadas por os resultados, porque os aplausos estão mexendo com o ego, os aplausos estão inflando os peitos de pombo que existe nessa terra. Isso não importa. O que importa são os rios que mantêm esta árvore saudável. Qual é o rio que mantém essa árvore saudável? O Senhor prometeu que do seu interior fluiria rios de águas vivas. Então não fica o rio lá embaixo, ele sobe naquela árvore, ele flui, ele alimenta as varas, ele alimenta os frutos, ele alimenta as pessoas que vão receber esses frutos. Diga aleluias. As árvores estéreis, irmãos, não são umas árvores normais. Diga misericórdia. Não se ofenda, mas onde você está plantado? Onde você está plantada? Se nós estamos estéreis, precisamos ver que terra seca é essa que não vem regar essa árvore, que está fazendo ela ficar sem produção alguma. Quem está levando os nutrientes para manter essa árvore de pé? Precisa ter um canal aberto com os céus, irmãos. Não, mas tu está falando da terra. Sim, porque eu estou plantada na terra. Deus não nos levou para a glória, vou viver no céu. Não, ainda não chegamos lá. Ele nos plantou nesta terra, e é nesta terra que temos que frutificar. É nessa terra que temos que ser testemunha de Deus. É nessa terra que nosso caráter tem que ser mudado, porque foi nessa terra que o diabo maculou a nossa vida com Deus.
Ele acabou com tudo, levando o homem à morte, enganando, mentindo e continua mentindo, enganando milhares de pessoas. Então é aqui que eu e você temos que mudar tudo, levar o homem de volta para Deus, mostrar o caminho, a verdade, a vida, mostrar que há restauração, que há perdão, que há libertação. Querido, os lobos, eles estão prontos para engordar e devorar qualquer pessoa. Não dê bobeira, ele não está lá na floresta esperando o chapeuzinho vermelho, não, ele está aqui dentro muitas vezes. O que? Irmãos, não vamos ser hipócritas. Ou o Espírito Santo age em nós, ou o diabo age. Isso é fato. Quem está alimentando a nossa vida? Quem está conduzindo nossos passos? Aquela indisposição, não, hoje eu não vou não. Hoje eu não estou afim não. Hoje eu estou cansado. E não está cansado para outras coisas não? E não está desmotivado para outras coisas não? Vamos jogar bola, o bicho pula na hora e vai. É triste, irmãos, ver o quanto o Senhor tem sido trocado por tantas outras coisas, por tantos outros programas, por tantas outras atividades. As pessoas não leem mais nenhum livro, quanto mais a Bíblia. Quantos livros leu este ano? Nenhum. Eu vi o testemunho de uma adolescente. No mês de junho, ela leu 9 livros. E aí o pastor Josué Gonçalves perguntou para ela: você tem quantas horas de internet que você conseguiu ler tantos livros? Eu tenho hora marcada para ver. Meia hora eu vejo os e-mails e posto alguma coisa e já está tudo certo. Corre para os livros. Tem ou não tem cabeça essa menina? Conversa com ela para ver se ela fala abobrinha ou fala minhoca do TikTok. Tem conteúdo, irmãos. A gente aprende lendo experiência de outros irmãos que Deus revelou coisas fantásticas que os nossos olhos não conseguem ver. Mas é uma preguiça intelectual terrível. Não consegue se deter, não consegue ficar em silêncio consigo mesmo, e Deus está nos chamando na catraia de verdade, porque o Espírito Santo quer agir nas nossas vidas. Jesus falou dos falsos profetas, Jesus falou dos lobos que não têm essa água limpa para saciar a sua sede, mas Ele falou também do desejo de nos manter firme, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Não é em qualquer estação, é na estação própria. Agora, tem árvores que produzem frutos maus. Eu já recebi laranjas de alguém que colheu em algum lugar, bicha amarga, azeda, fruto mau. Não prestava. E tem muita gente que produz, mas fruto mau. Intragável, que não dá para consumir mesmo. E aí precisa, como diz a palavra de Deus, verso 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Diga misericórdia. Será lançado no fogo do inferno. Os ímpios, os que não amam a Deus, os que não seguem os princípios do Senhor, os que não guardam a sua palavra. Essas pessoas, irmãos, precisam parar de receber influências de árvores más. Nós precisamos parar de receber influências de árvores más. Não precisa tratar mal, mas Deus te abençoe, vai embora, porque pode ser um lobo que está ali querendo te devorar, te influenciar contra a palavra de Deus, trazendo inverdades, trocando verdades da palavra de Deus por achismos. Pare de receber influência, irmãos, de árvore má. Pode ser um lobo que está distorcendo a Bíblia para o seu coração. Volte para a fonte de águas limpas. As fontes de águas limpas, irmãos, estão contidas neste livro, a palavra de Deus. Não tem outro livro mais precioso do que esse, a palavra de Deus. Aqui sim, nós somos alimentados. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a cruz, ela não é um enfeite de parede e nem
para andar no pescoço das pessoas. A cruz é um lugar que o Senhor deixou para eu e você lembrar que precisamos ir a ela todos os dias para sermos crucificados. Morrer essa carnezinha tão rebelde que ela se inflama dentro de si mesmo constantemente para não obedecer, para não agir segundo o padrão de Deus, e começa a estabelecer padrões novos de comportamentos. Agora é moda criar padrões novos de comportamentos. Meu irmão, não saia do que está programado pelo Senhor, do que está escrito no seu livro. O Senhor já estabeleceu um padrão, já trouxe um modelo e referência para mostrar que podemos viver nessa terra de acordo com esse padrão. Então, nós não temos que estar inventando o que Ele já estabeleceu para nós. A fonte de águas vivas, ela não secou. Deus não está morto, Deus está acompanhando tudo, e dele é a terra. Ele tem o controle de todas as coisas, e na hora certa Ele vai agir. Ele vai fazer acontecer o que está no coração dele. Amém? Bora se organizar com a gente? Tá chegando a agenda da semana aqui da Igreja Renovada. Tem muita coisa boa acontecendo e você é o nosso convidado. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada. Comece o dia na presença de Deus. Terça-feira, às 19 horas, tem mais da nossa série especial. Dessa vez o tema é restaurar o nosso altar requer decisão. Quinta-feira, nós temos Célula nos Lares, um tempo gostoso de comunhão com a palavra. Sábado, às 15 horas, nós temos rede de crianças, tanto na sede quanto nas bases. E às 19 horas nós temos rede juvenil, no templo e no anexo. No domingo, a programação inicia às 8 horas com os nossos idosos do melhor culto. Às 8h30, a escola bíblica dominical. E às 10 horas é o momento dos adolescentes com a rede de adolescentes. Às 10 e às 18 horas nós temos o culto de celebração, tanto na sede quanto nas bases. E para encontrar a base mais perto da sua casa, é só acessar o site renovada12.com.br. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. Que programa abençoado, né? Cheio de palavra, testemunho, transformação e ainda dar de rever tudo se você quiser. Quarta-feira, às 9 horas, tem reprise aqui mesmo. E também está tudo disponível no canal do YouTube da Igreja Renovada.
Fica firme aí. Deus continua fazendo grandes coisas. Até semana que vem. Tchau, tchau.